Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Capital FM o deputado estadual Allan Kardec. O deputado estadual Allan Kardec é do PT, do Partido dos Trabalhadores. A Assembleia está reabrindo hoje, né? Sim, hoje. Isso aí é extraordinário ou está botando recesso? Não, extraordinária. 3 sessões extraordinárias hoje. E vocês vão receber por isso? Eu não sei como é que fica, eu não participei ainda. Você recebeu um salário a mais? Salário, não, né? salário, acho que salário a mais não recebe, não. Acho que o salário normal que a gente recebe em janeiro, não sei se recebe a mais por conta disso, porque foi convocação do próprio... Do Executivo? Não, do próprio Botelho, né? Ah, não, se for do próprio Legislativo, não. Então, não esquece salário. Então é alto. Não tem jeitão. Tem? Não tem jeitão. Não tem, então é autoconvocação. Então a Assembleia reúne-se hoje para apreciar as contas que não serão apreciadas, porque você já anunciou, estou lendo aqui no Jornal Gazeta, que você vai pedir vistas. Sim, eu tenho estudado agora as contas profundamente, Antero, e a gente não tem condição nesta sessão de fazer uma aprovação das contas do jeito que ela está aí, né? Nós estamos aguardando, inclusive, o relatório da Assembleia Legislativa. Estou estudando o relatório do TCE e do Ministério Público de Contas, estou aguardando o relator Jajá Neves, para que a gente possa saber qual é a manifestação dele também. Então, diante disso, a gente espera pedir vistas e ter um prazo com tranquilidade, para que todos os deputados e a sociedade tenham ciência de como veio as contas de 2016 do governador Pedro Táxi. Você já fez um estudo sobre as contas? Sim, a gente já está com um estudo tanto dos apontamentos do Ministério Público de Contas, que são os apontamentos mais graves e até gravíssimos, e também os votos do Ministério, do próprio Tribunal de Contas também, das contas de gestão. Está aqui comigo. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso nas 3 oportunidades que vai ter na Assembleia Legislativa, e estou aqui antecipando na capital. Tá, e antecipando, tem, porque assim... Você fala em irregularidades graves, irregularidades gravíssimas, quais são? Não, mas antes eu quero perguntar o seguinte. O Tribunal de Contas sempre defendeu uma tese de que essas aí são contas de governo. Que nas contas de governo ele só analisa se aplicou o índice da educação, 25%, da saúde, se aplicou o índice da saúde, 12%, e se não ultrapassou o limite da lei de responsabilidade fiscal. Perfeito. São os três índices que são analisados. Patrimônio, teve investimento, corrupção na Sinfra, não sei o que e tal. Não é agora. É gestão. É gestão. Não é agora. Quer dizer, dentro disso tem irregularidade? Muitas irregularidades. Até dentro disso? Dentro disso em especial, Antero. Vou te explicar por quê. Na conta de gestão fala também sobre a questão da peça orçamentária a partir da receita, Antero. E a peça orçamentária irrealizada da receita, Mauro, ela veio 2016 inteiro falando sobre déficit, falando sobre crise. E essa justificativa da receita, Antero, Mauro e ouvintes, fez com que o governador não fizesse o repasse dos duodécimos aos poderes. E isso é uma obrigação constitucional, por conta de um provável déficit na receita, por conta de uma crise de 2016, justificou-se então a falta do repasse aos poderes, o não repasse, o atraso do ICMS aos municípios e atraso de salário e o não pagamento da RGA a partir da receita. Porém, ao final do ano, comprovou-se superávit na receita. Então, começou-se o erro na projeção da receita, fixaram a despesa e superaram a arrecadação em 2016. Essa crise que foi aventada pelo governo em 2016 fez com que os poderes tomassem o conhecimento e aplicou-se então um TAG, um termo de ajuste de gestão, para que ele resolvesse a situação do repasse dos duodécimos. Ele assinou isso em 2015 ainda, né? Em 2016. Ele assinou falando que ele iria resolver, ele teve a arrecadação e simplesmente descumpriu todos os itens desse termo de acordo. Em 2017? Em 2016 para 2017. Você está dizendo, em 2017. Você não vai analisar a conta de 2016? Nós vamos analisar a conta de 2016. Se ele descumpriu em 2017, você não... Um acordo que ele fez em 2016.
Calma lá que eu vou explicar. Tá aqui. Eu tô querendo entender o seguinte: você tá nos autos, tem uma análise sobre as contas de 2016. Aí você está dizendo que ele não cumpriu em 2017. O acordo ele que não cumpriu em 2016. Porque ele ficou devendo. Passou o ano devendo. Não, tá bom. Passou o ano devendo. Em 2017 continuou devendo, é isso Tá aqui. bom, mas essa não está sob análise da Não, ainda não. Isso com argumentação política. Ainda não. Aí porque eu quero construir o argumento. A conta começa assim. Eu tô em crise, por isso eu não passo do 10º. Mas quando fechou o orçamento e a arrecadação de 2016, provou-se superávit. Inclusive, em alguns pontos, a maior arrecadação de repasses do governo federal foi para o governo do estado de Mato Grosso. O governo do estado de Mato Grosso aumentou de 2015 para 2016 20% a sua arrecadação do FPE, por exemplo. E aí o que acontece? Essa falta do pagamento aos poderes traz um estrago muito grande na vida administrativa do governador Pedro Táxi. A recomendação, inclusive, é muito grave. A recomendação, inclusive, a falta de repasse aos poderes e aos municípios traz aqui claramente um apontamento sobre uma possibilidade de crime de responsabilidade e recomenda a Assembleia Legislativa para avaliar a conveniência de instauração. Apontamento de quem? Do Ministério Público de Contas. Por gentileza, leia isso aí, deputado. O senhor está com o documento na mão. Estou com o documento na mão aqui, Antero. Só essa última parte aí. Tá bom. Tamanha gravidade vislumbra-se a possibilidade de que tais atos enquadram-se em tese como crime de responsabilidade do Tamanha governador Pedro gravidade, Táxi. mas qual que é a gravidade? O apontamento aqui é com relação ao repasse dos 12º aos poderes. Tá. Só um. Sugere-se a expedição de recomendação à Assembleia Legislativa que avalie a conveniência de instauração do respectivo eventual processo de impedimento do governador por conta dessa questão exclusiva do repasse dos 12º. Mas ela recomenda-se também. Ou seja, o Ministério Público de Contas está recomendando o impeachment do governador Pedro Táxi. O impeachment do governador Pedro Táxi. Está recomendando a Assembleia. A Assembleia Legislativa. Porém, embora os conselheiros tenham votado pela aprovação das contas. Que eu achei inclusive estranho. Quando eu votei as contas em 2015, até votei a favor. E recebi maior crítica da oposição. Como que você vota a favor? Como que você... Falei, vamos analisar o que aconteceu em 2015. 2015 pagou do 10º, pagou salário, arrecadou. A peça orçamentária de 2015 foi bem organizada pelo antigo secretário da Fazenda e eles cumpriram. 2016 foi peça exclusiva dessa atual gestão. E aí eu falei, 2016 nós vamos começar a entender que eles começaram a grande atrapalhada administrativa. Nós não estamos nem falando de questão política ou de corrupção, qualquer outra coisa. Estamos falando de questão administrativa. No voto do Tribunal de Contas, fala também novamente dessa questão do 12º, fala sobre o aumento da renúncia fiscal, superando o que estava previsto na LOA. Olha, uma outra questão grave. Foi previsto uma renúncia fiscal na LOA e foi executada uma renúncia fiscal acima do que estava previsto na LOA. E fala-se também aqui a questão da educação na conta de 2016, a comparação 13 e 14 com 15 e 16, já começando o decréscimo no investimento da educação no estado de Mato Grosso. E aí, Antero, ontem nós reunimos na MM, vou só dar uma pincelada, e tivemos a oportunidade de discutir essa situação de 2016, da situação de contas de 2016, e que culminou também, e vai ser matéria que você vai me arguir aqui, sobre a questão do Fundeb em 2017. Então veja bem, o que eu penso hoje? Nós não temos condição, a Assembleia Legislativa não tem condição de aprovar essas contas hoje. Seria uma irresponsabilidade da nossa parte. Já falei aos colegas ontem, já antecipei que eu estou estudando com a nossa equipe a questão das contas. Nós precisamos ter um tempo com tranquilidade, com os técnicos da Assembleia Legislativa. Nós temos bons técnicos, economistas, contadores, advogados públicos, para que a gente possa ter tranquilidade de fazer um bom voto nessa questão das contas de 2016. Mas não podemos parar por aí. A questão do Fundeb o ano passado é muito grave. O que aconteceu, e eu tenho acompanhado as reportagens aqui na capital, Mauro, o que o próprio Botelho falou para você que foi feito,
declarou na Gazeta. Olha, quem primeiro falou isso foi o deputado Marcos Sinucci. Foi o deputado Max falou? O Botelho veio na sequência. Depois o Ciro deu entrevista aqui. Também confirmou, ninguém negou isso, né? E aí a pergunta que a gente precisa entender, se os 230 milhões do FEX que chegou, ainda bem, graças a Deus chegou a tempo, dos 400 milhões, 230 ficou para cobrir buraco do Fundeb. O que foi feito com os 230 milhões do Fundeb durante o ano? As crianças foram penalizadas, receberam menos 230 milhões ao ano. É muita grana. Porque a lei do Fundeb, ela é sábia. A lei do Fundeb não permite que o prefeito fique com mais do que 5% do Fundeb. Porque o Fundeb é Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico. E então, assim, a educação básica precisa se desenvolver. E se ela precisa se desenvolver, não cabe ao prefeito ficar com o dinheiro do Fundeb. Ele tem que aplicar o dinheiro do Fundeb. Ele não pode ficar com 5% na conta. E o Estado acaba repassando isso no dia 29 de dezembro. Pegou aquele montão todo que ficou faltando, porque aí era impeachment, dá certo. Né? Ficou faltando aquele monte todo e puf, na conta no dia 29. E não pode ultrapassar de um ano para o outro. Aí tudo bem, e o os Estado prefeitos? Cumpriu isso. Pois é, só que os prefeitos não podem ter mais de 5%. Agora os prefeitos que vão ter que explicar na justiça por que é que eles têm mais que 5% na conta. Eu acho que a explicação dos prefeitos é tranquila, eles serão evidentemente absolvidos. Evidentemente absolvidos. Tem prefeito que está com esse dinheiro e não sabe ainda se ele pode investir. Mas eu queria entender uma coisa, quer dizer, entender do relatório e daquilo que o senhor está falando aqui. O senhor está dizendo o seguinte, que em 2016... não tem nada a ver com o relatório. É verdade. São duas coisas. Mas assim, vamos aqui no relatório do Tribunal de Contas, no voto dos conselheiros e no relatório do Ministério Público de Contas. Pelo que o senhor está revelando, o governo fabricou uma crise em 2016 que não existia, porque terminou o ano com superávit. Fabricou. Agora eu queria entender politicamente. Não, o governo terminou o ano com superávit ou a receita do governo cresceu? É diferente. Superávit, você está falando aqui superávit. Fiscal e financeiro. Tá? Aí eu queria entender o seguinte, se isso aconteceu, quer dizer, o governo teria, em tese, fabricado uma crise. Agora, qual é a razão política para que o governo tome uma atitude desse tipo? Porque é uma crise contra ele. Contra ele mesmo, porque isso traz desgaste para ele. Quer dizer, não passar do 10º traz desgaste para ele e risco de impedimento, como está colocado aqui. Né? A briga com os servidores em 2016 pelo RGA. Qual é o sentido político dessa atitude? Tem alguma coisa que não está batendo. Mas outra coisa, deputado, o senhor não está achando que em Mato Grosso só o executivo é poder? Concordo. E isso aqui, o que ele faz, criando essa crise fictícia, para fazer aquela história, eu vendo dificuldade para colher facilidade, deu tudo errado. Deu tudo errado ao ponto dele segurar o repasse para os poderes. Cadê, Antero? Você foi deputado constituinte, cadê a autonomia dos poderes nesse sentido? E aí eu faço provocação para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, para o próprio Tribunal de Contas, para nós na Assembleia Legislativa. Se não tem repasse do 10º, os outros poderes não conseguem trabalhar, não tem arrecadação. E aí o que acontece? Provocou uma situação de crise para tentar... Qual que é o sentido disso? Pois eu provoco uma situação de crise para jogar no meu antecessor e venho com a solução. Talvez essa seria a brilhante ideia de alguns assessores do governador. Mas lembrando que em 2016 nós superamos a arrecadação do ICMS os 10 bilhões. Teve 374 milhões de FEX e ainda, Antero, quero lembrar aqui que nós tivemos a repatriação daquele dinheiro do exterior, nós recebemos 600 milhões em 2016. Que não estava na previsão de caixa e veio a mais esse dinheiro. Então, eu quero dizer que não teve crise em 2016. A não ser crise administrativa, de organização, de planejamento, de gestão, problemas sérios dentro da administração do governador Pedro Taques. O problema é o seguinte, que o governador Pedro Taques pegou o estado gastando 4 bilhões, parece, com despesa de folha, e termina com 6. Hoje é 6. Com 6. Entendeu? Então, isso há um aumento
de 50% na despesa. De 4 para 6 bi, é isso, não é? Isso, é isso aí. É de 4 para 6 bi. De 4 para 6 em 2 anos. Em 2 anos. Tá certo. Mas sai uma arrecadação de 14 para 22. Mas eu sei, mas a despesa cresceu 50%. A receita subiu. Acompanhou a despesa, Antero. E uma coisa importante de 14 dizer. para 22, realmente acompanha. Acompanha também, então. Dá 50% também. E aí, uma coisa até mais de 50%. Uma coisa interessante de dizer 2016. Foi a partir de agosto de 2016, reteve o repasse do ICMS e do IPVA para os municípios. De agosto a dezembro, não passou. Os municípios ficaram empobrecidos, Antero. Dinheiro do município. Dinheiro do município. Desculpa, mas eu continuo intrigado. Gente, o governador atrasou salário, atrasou pagamento, atrasou folha, que é algo que traz um desgaste político enorme. Atrasou esse ano. De novo, está atrasado. Por que razão faria isso com essa arrecadação? Quer dizer, não tem explicação. É uma autofagia que não tem. Tem alguma coisa errada. Buscar com os seus assessores aí que explicação porque que explicação que é essa? Porque não é possível. Da fé, porque assim, não é possível que alguém em sã consciência vá fazer tudo isso contra ele mesmo. A troco de quê? Porque eu acho bonitinho sacanear os poderes. Não é possível. Não é possível. Desculpa, deputado, a franqueza, eu estou questionando porque. Para quê? Para eles não votarem em mim, para criar um problema, para ficar mais difícil. Não tem um sentido lógico. Né? Quer dizer, eu entendo, eu estou vendo o relatório, não é mentira sua, o relatório está falando mesmo que o governo terminou 2016 com superávit, tem a recomendação de impeachment pelo não cumprimento do decreto, nem precisar, porque ele é público e notório, que está devendo 400 milhões aí para os poderes e as instituições. É mais de 500, né, Mauro? Mas que 300 mais de 500. Os poderes já abriram mão para receber nas calendas gregas. Isso. Ao longo de 10 anos. O que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, essa situação toda de crise que o senhor sugere que foi fabricada, quer dizer, é alguma coisa que não tem uma explicação lógica, não tem raciocínio político que consiga explicar. Aliás, nem político nem administrativo. Quer dizer, qual que é o sentido de alguém fazer isso? Por isso que eu não estou fazendo defesa do governo, estou tentando entender o que está acontecendo. Minimamente uma lógica de por que chegou nessa situação. Não é possível isso. Quer dizer, e aí, você tem uma explicação para isso, deputado? Antero, se essa crise fosse fabricada em 2015, aquela lógica que eu falei de quanto pior, melhor, eu vendo dificuldade e colho facilidade, passaria. Mas que em 2015 o governo conseguiu passar essas dificuldades de gestão. Mas aí eu penso que, aliado à incompetência dessa equipe que projetou os números para Mato Grosso, se perdeu no meio do caminho, no planejamento e execução do nosso orçamento, e em meios a isso tem muita corrupção. Não pode sumir todo esse dinheiro. Não pode ter um superávit de 2 bilhões de reais e está devendo folha de pagamento, está devendo repasse do Odessa, está devendo hospital filantrópico, está devendo ICMS para os municípios. Algo de podre no reino da Dinamarca. E nós temos que descobrir onde é que está esse fantasma. E é a Assembleia Legislativa responsável por isso, já que o Tribunal de Contas se acovardou mandando para a gente o relatório com aprovação das contas do governador. Mas o Tribunal de Contas tinha que aprovar as contas, porque o Tribunal de Contas só pode reprovar essas contas aí se não aplicou os 25% da educação, se não aplicou os 12% da saúde e se não aplicou o limite da lei de responsabilidade fiscal. E não é só isso, né? O tribunal não aprova nem rejeita. Ele aprova um parecer. Quem aprova e rejeita é a Assembleia. Mas o parecer dele aprovando ele só poderia ter um parecer negativo se isso não tivesse sido cumprido. Isto cumprido, teve corrupção na Cinfra. Não tem problema. Ministério Teve Público. corrupção na educação. Isso aí é na conta de gestão. Sim. Mas o Ministério Público de Contas aponta ao Tribunal de Contas irregularidades graves. E o Tribunal de Contas, na sua votação, tinha que estar trazendo a votação para reprovação das contas. Só para o ouvinte entender, fala Ministério Público de Contas e Tribunal, não, na verdade é a mesma coisa. Só que um é o Ministério Público
e o outro são os conselheiros. Sim, é o voto dos conselheiros. É a mesma coisa. É porque é uma instituição só. É a mesma coisa, né? Dois pontos. O Ministério Público de Contas que faz uma parte da instituição autônoma dentro do tribunal. Mas enfim, a responsabilidade agora é nossa, Antero. Eu não quero atribuir a responsabilidade a outro órgão de controle, porque a responsabilidade é da Assembleia Legislativa. Nós, deputados estaduais, a deputada Janaína, nós precisamos mas eu vou insistir numa pergunta. Você detectou que o governo não aplicou os 25% da educação, os 12% da saúde e o limite da lei de responsabilidade? O limite fiscal? da lei... Porque aí, assim, numa votação técnica, eu não estou aqui defendendo o governo, estou aqui defendendo uma tese que o Antônio Joaquim defendeu para aprovar as contas do Silval. Lembramos disso, né? Verdade. O Antônio Joaquim defendeu essa tese. O seguinte, eu não posso ser irresponsável de votar contra as contas do Silval porque ele aplicou na educação, na saúde e na lei de responsabilidade fiscal. Se o governador Pedro Taques também aplicou esses 3 itens, a Assembleia tecnicamente, politicamente pode, mas tecnicamente a Assembleia não pode votar contra as contas. Maravilha, então vamos lá. Só conseguiu enquadrar as contas de 2016 dentro da lei de responsabilidade fiscal porque teve uma consulta ao TCE para tirar o imposto de renda do cálculo da LRF e também os defensores públicos. Só que aí deu a questão da educação, né? A questão da educação. E segundo os cálculos do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal, o governo não tinha chegado aplicou 24,8. 24,8. E com esse cálculo ajambrado essa o Tribunal de Contas, perfeito. Quer dizer, o Tribunal de Contas modificou o critério, ajeitado com o Tribunal de Contas, sob a presidência, inclusive, do Antônio Joaquim, o que mostra que a gente tem que prestar atenção na Bíblia, né? Quem inimigo poupa nas suas mãos fenece. que ajeitado pelo Antônio Joaquim é que salvou o governo. É verdade. É verdade. Naquela inclusive, situação. A ministra Carmen Lúcia, no dia 14 de dezembro, tirou o Mato Grosso do Cadim, porque o índice do cálculo é pequeno, mas isso ainda vai ser julgado no mérito lá. Não foi julgado o mérito, é isso aí, Antero. Não foi julgado o mérito e com certeza vai perder. Porque prefeituras de vários municípios do Brasil perdem por conta disso e o Supremo Tribunal Federal não aceita isso. Não aceita. Então, essa é uma questão que a gente tem que ter um olho clínico sobre as contas de 2016. É dinheiro a menos na educação, né? A gente não pode nem... O que é uma estupidez, né? A gente não pode nem fazer financiamento. Não, mas o governo tentou emprestar em 2016, não conseguiu porque não foi liberado. Não foi liberado. Não estava enquadrado nas condições mínimas para fazer empréstimo. Isso é um ponto. Outro ponto muito grave é a questão do repasse do Odécio. Ele assinou um termo de ajuste de conduta, termo de ajuste de gestão, não cumpriu e nem deu satisfação. E está aqui no relatório. Ele não deu satisfação para nenhum órgão, tá nem aí, tá tocando como se fosse uma autarquia o Estado. E não é. Não é uma autarquia o Estado. O Estado Democrático de Direito foi duramente atingido ao ponto que ele faz uma reunião com os poderes e fala: eu errei ao não estar passando do 10º, eu estou arrecadando, não estou passando, estou financiando o meu déficit com o empobrecimento dos poderes e dos municípios e depois não fala nada, não vem nem a público explicar para nós o que aconteceu. E aí tem mais, né? O apontamento da crime de responsabilidade por falta do repasse do 10º, apontamento do crime de responsabilidade por falta do repasse do ICMS e PVA aos municípios, apontamento de crime de responsabilidade por falta de pagamento do repasse da saúde. Então são várias questões que a partir de 2016 nós temos que apontar. Tem apontado pelo Ministério Público de Contas. Tem apontado pelo Ministério Público de Contas no relatório. Tem apontado no relatório do Ministério Público de Contas e está acompanhado. ICMS e tal. E está acompanhado no voto do Tribunal de Contas. Todos os apontamentos, Antero, que o Ministério Público de Contas traz, o Tribunal de Contas, no seu voto final, também traz. Fala sobre a reforma administrativa que era para ter feito e não foi feito. Fala sobre a questão do imposto de renda, que o Supremo Tribunal não aceita isso. Fala sobre os duodécimos. No caso concreto, tal fato motivou o Ministério Público de Contas, no parecer está aqui, a falar sobre a apuração eventual de prática de crime de responsabilidade. Isso aqui é Tribunal de Contas, é o voto do Tribunal de Contas sobre o relator Walter Albano.
Ele traz tudo isso aqui, mas no final ele fala que o voto dele é favorável, mas com todas essas recomendações que ele inclusive fala que desde 2015 eles vêm falando isso, e que eles têm possibilidade de fazer um trabalho junto com a gestão do Pedro Táxi, que o Tribunal de Contas estava à disposição e o Pedro Táxi estava nem aí para isso, com relação à questão até da transparência. Está reclamando aqui que o governo não tem transparência, some com o FIPLAN à noite, você não consegue ter acesso às contas do FIPLAN. Então, o relatório também do Tribunal de Contas, aqui pese eu entendo, e aqui vocês acabaram de dar uma aula sobre a responsabilidade do Tribunal de Contas, não vem com uma reprovação, mas eles trazem no voto. E nós, a Assembleia Legislativa e o relator Jajá Neves, tem que falar sobre isso, tem que deixar claro para a sociedade que o Tribunal de Contas fez a sua parte. Vamos só fazer um parênteses aí. Relator Jajá Neves, vocês não vão entrar no Conselho de Ética lá com esse negócio do Jajá, essa fita dele, essa gravação dele, isso é uma gravíssimo. Aliás, relator da já tem até um ouvinte aqui. Não, relator tocando no assunto, falando que Jajá, em tese, é suspeito para ser relator. Aliás, o seguinte, tem repórteres aqui da capital. Cadê a entrevista do Jajá? Que ele prometeu a entrevista para hoje. Onde está Jajá Neves? Que horas que é essa entrevista coletiva? Queria dar uma entrevista coletiva hoje para explicar aquele áudio. Antero, eu vou falar por mim enquanto deputado estadual. Eu gostaria e vou pedir isso para o deputado Jajá e para o deputado licenciado Wilson Santos falar conosco, pelo menos com os deputados estaduais, porque nós estamos sendo cobrados. Você acabou de me cobrar ao vivo aqui, todo dia vocês não vão fazer nada? Isso é normal? Quem afasta tem que pagar para quem é titular? Isso é prática? Não, primeiro que eu não estou tomando isso como verdade, né? Eu estou tomando que o Jajá falou isso. Eu não posso. Precisa até. Aliás, o Wilson nega que tenha recebido. Pois é, ele inclusive falou isso. O Wilson nega que tenha recebido. Já tem que provar, né? Cita antecedentes, que lá no passado ele já abriu vaga para Antônio Joaquim, falou: pode procurar Antônio Joaquim aí, que é da oposição. Eu nunca pedi um centavo de quem fica no mandato. Né? Mas uma coisa é certa: os funcionários do Jajá são os funcionários do Wilson. Ele conseguiu colocar alguns funcionários. Tem funcionário dele que já denunciou aqui na internet, que trabalha lá no gabinete e trabalha para ele aqui na televisão. Ixi, Maria, é Maxwell Leite 2? Não diminua Maxwell, não. Maxwell é bem melhor que isso tudo aí, né, cara? Pelo amor de Deus, o Maxwell tem os erros dele, mas os do Jajá estão aparentemente mais graves, né? O Jajá, ele tem que se explicar. É ele falando, aquela voz é dele. Não tem dublagem, não. E eu quero saber o seguinte: a Assembleia vai ouvir ali. Agora, com a palavra, o relator Jajá Neves, ou alguém vai falar: olha aqui, estou apresentando aqui em nome do partido XYZ para a Comissão de Ética apurar esse ato do Jajá. É o mínimo que se espera da Assembleia, né? A Assembleia tem que tomar um cuidado, para não se transformar no que já é a Câmara, né, que é essa Casa dos Horrores. Não pode se transformar nisso, precisa ter atitude, precisa ter preocupação com a instituição, né? Aliás, o presidente Botelho, que vem fazendo uma gestão bastante impressionante do ponto de vista da correção político, com habilidade, precisa também tomar cuidado para que essas coisas para que a Assembleia não se perca com esse tipo de atitude. Precisa também olhar, olha, peraí, o deputado tem que ter compromisso com o decoro, o deputado tem que ter compromisso com a ética. Nós temos o código de ética apuradíssimo, e tem que trabalhar sobre a égide desse código de ética. Eu acho que vocês estão cobertos de razão, inclusive já daqui a pouco a gente começa a primeira sessão, esses questionamentos aqui, eles serão colocados na tribuna, Antero, e eu acredito que a gente tem uma grande oportunidade de protagonizar esse debate sobre o que aconteceu, o que está acontecendo com o Mato Grosso, em todos os aspectos, em especial a questão da conta. Você já pensou com tudo isso de problema? Eu acho que o líder do governo vai ter um trabalho danado. Com tudo isso de problema, né? Aí, quem que vai lá para relatar, para defender o governo? Jajá Neves, então tá de brincadeira, né? É difícil. Do alto da credibilidade de Jajá Neves, tá de brincadeira. Precisava ter alguém com credibilidade para fazer isso, mas não é só isso. Eu acho que assim, vai ter que ter essa explicação. O governo vai ter que se posicionar lá na Assembleia, pelo seu líder ou pelo seu secretário, não sei, vai ter que fazer uma defesa,
porque não é possível que essa crise tenha sido fabricada e Tá. E aí eu gostaria só uma explicação. O senhor pede vista e aí acontece o quê? A gente pede vista com possibilidade de ampliar esse debate para descobrir algumas coisas. E aí tem que abrir, você faz. Tem que abrir a caixa preta. Regimento, não para pedir, pelo regimento interno da Assembleia Legislativa. O senhor pede vista, o senhor tem direito de ficar quanto tempo com o projeto? Nós temos direito de ficar 5 dias com o projeto. Não é nem um projeto, é com a. Como nós estamos com a conta. Como nós estamos em recesso, ou acaba o recesso, ou só volta em fevereiro para a gente fazer essa discussão. Então, estou chegando agora na Assembleia para a gente saber como que vai ser a condução. Mas uma coisa que eu queria deixar claro aqui também, Antero, muito importante. O deputado Oscar Bezerra, ele está aventando a possibilidade de abrir uma CPI do FETAB. Ele está defendendo isso. Está defendendo essa tese, qual eu defendo também, mas nós precisamos ampliar, não fazer uma CPI exclusiva para este fundo, já que o Fundeb está também afetado e foi afetado e veio a público isso. Mas não faz parte dessas contas. Não faz parte dessa Outra conta. coisa. Não faz parte Aí dessa já conta. virá uma página. Né? Vira uma página, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Essa conta você vai pedir vista, provavelmente não vota hoje, é isso? Não vota hoje a conta. Para encerrar essa questão das contas, nós vamos pedir vista. Não vota hoje. Nós vamos ter condição de discutir melhor essa questão dessas contas. E o voto aqui, Antero, ele precisa ter muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Eu não faço o estilo quanto pior melhor. Tanto é que votei a favor das contas 2015. Porém, as contas 2016, ela está impraticável para qualquer deputado defendê-la na sociedade. Foi o caos 2015. Uma vez que arrecadou mais do que se planejou e aquilo que estava orçado não se cumpriu na questão da despesa, empobrecendo os poderes e os municípios e começando o caos no atraso da saúde. Bom, isso é um ponto, isso que nós vamos fazer daqui a pouco. Questão do Fundeb, Antero, me permita estar falando sobre isso porque eu presido a Comissão de Educação. Fui provocado pelo Sintep, professor Henrique e toda a categoria, eles estão cobertos de razão, nós não podíamos realmente deixar chegar nessa situação. Tem o conselho do Fundeb que não funciona, que tem que funcionar mensalmente para acompanhar o investimento desse fundo. O Conselho Estadual de Educação, reunidos ontem conosco na AMM, a AMM, o Sintep, a Undime, que é a União dos Secretários Municipais de Educação, mais a Assembleia Legislativa, nós tiramos uma nota que está aqui, em conjunta com a AMM. Vou deixar com você essa nota, Antero. Repudiando essa situação do investimento na educação, que vem baixando de 2015 para 2016, para 2017, e vem piorando os índices da educação no estado de Mato Grosso, de 2015, 2016, 2017, comparado aos anos anteriores. E dizer que nós estamos ali preparados, Antero, a partir da Comissão de Educação, para convocar o secretário de Fazenda, o que já saiu, inclusive. Não sei como que a gente faz para convocá-lo, mas o atual tem que tomar responsabilidade sobre ele, que é o Rogério Galo, o secretário de Educação, para explicar para nós uma pergunta: o que foi feito com o dinheiro do Fundeb ao longo dos 11 meses de 2017? Não, mas aí é simples. Aí é simples. Vocês têm que pedir para ele o seguinte: arrecadação mês a mês do recurso do ICMS. Perfeito. Quanto que o Estado arrecadou do ICMS? E assim, e quanto que foi repassado mês a mês para a conta do Fundeb? Dos municípios. Porque o repasse é semanal. Semanal. Né? Pela lei, o repasse tem que ser semanal. 10 dias. Pois é. Então, assim, eles vão apresentar isso. Aí confronta isso com os prefeitos. É simples. Eles passam isso, confronta com os prefeitos. Aí você vai se comprovar. Esse é o tipo do crime que deixa marcas e impressão digital. E eu quero deixar aqui, um argumento, Antero, de sugestão, porque eu não tenho ainda a prova de crime cometido nesse final do ano. Chamou-se o Sintep para explicar. Chamou-se o Sintep para explicar no final do ano, começo desse ano. Nós não temos dinheiro para pagar todo mundo, só temos 30 milhões. Quem que você quer receber? Quem que você quer que a gente paga primeiro, presidente do Sintep? E o Henrique veio aqui e falou isso para você. Falou: opa, peraí, não tem dinheiro para pagar, não paga ninguém. Vai escalonar dinheiro da educação, não paga ninguém. Outro dia o governador arrumou o dinheiro e pagou. Eu sugiro que este dinheiro que ele pagou, a folha da educação, é dinheiro do FETAB, porque até hoje, que dia é hoje? Dia 16.
Até hoje, o dinheiro do FETAB do dia 10 de janeiro não foi repassado aos municípios. Deixa eu fazer uma... Aí, só para concluir, usa o dinheiro da Fundeb para pagar outras contas, usa o dinheiro do FETAB para pagar conta de salário, fez uma bagunça, tá uma bagunça. E isso aí, crime de responsabilidade. E a Assembleia não faz nada. E a Assembleia não fazia nada. Mas a Assembleia não faz nada do nosso conhecimento. Com relação à questão dos fundos desde o governo Silval. Porque no governo Silval a imprensa está aí, é notória, é público, né? O Silval também usou dinheiro dos fundos, descaradamente, para cobrir rombos no fluxo de caixa. Tirava dos fundos, pagava a folha, tirava da folha, entrava fundo, e isso vem, não é de agora. Não, peraí. Né? Não estou justificando, só estou lembrando. Não, até porque, assim. Estou lembrando que usou fundo. Claro, não estou justificando. Eu só estou lembrando. Eu só estou lembrando que essa situação já vem acontecendo, não é de agora. E para fazer justiça, isso aconteceu com a conivência do Poder Legislativo de Mato Grosso. E não acontece desde o governo Silval. Isso é injusto com o Silval. Deve ter conhecido até antes, né? Não, acontece desde o governo Brairo Maggi. É bem possível que tenha usado o fundo. Que mudou, que buscou uma autorização legislativa. O corregedor sentou aí na cadeira que você está, Mauro. Aliás, o Maxi Russi. E falou assim: nós não cometemos nenhuma ilegalidade. 2009, né? Nós fizemos isso baseado numa lei de 2009. Nossa, essa lei. Tem uma lei de 2009 do governo Brairo Maggi que autoriza. Quer dizer, e essa lei foi aprovada na Assembleia Legislativa, que autoriza que se meta a mão no dinheiro dos fundos, essa que é a verdade, para outras finalidades, como, por exemplo, obras da Copa. E isso foi especificamente aprovado, inclusive, para a questão de obra da Copa, para a questão de pagamento de salário. É uma vergonha, mas infelizmente está acontecendo. Também, se tem uma previsão legal, aí também muda tudo de figura. Não muda, mas porque ela não pode ser pela Constituição. Não passa por cima do Fundeb. É verdade. Que é uma lei federal. São recursos federais. São recursos federais. Não é recurso federal. O Fundeb é recurso do ICMS. Tem também recurso federal. Tem também recurso federal. Mas o recurso federal é depositado automaticamente na conta do Fundeb do Banco do Brasil. O que não foi depositado foi do Estado. O Estado aplicou 230 milhões a menos para as crianças de Mato Grosso. Composição do Fundeb: ICMS, IPVA, Imposto sobre Morte e FPE. ICMS, repete aí. ICMS, IPVA, Imposto sobre Morte e Fundo de Participação Estadual. Fundo de Participação do Estado. O FPE, ao repassar, então, que a União já põe na conta do Fundeb no Banco do Brasil. Ao repassar o FPE, ela já faz a separação. E, aliás, essa prática tem que ser feita na Mas fica aí o questionamento, né, Tero? Qual que é o interesse político, eleitoral, administrativo de fabricar essa crise? Eu queria muito essa resposta. Já que você vai estudar, depois você volta aqui. Tá bom, Tero, eu agradeço e sempre que eu venho aqui sou muito bem recebido, sou muito bem questionado, e isso é bom. Afia aqui a nossa possibilidade de aumentar o nosso conhecimento, e eu estou à disposição da capital. Tá bom, vamos aguardar então o grande relatório de Jajá Neves. O homem que tem medo de galinha quer matar o galo.